Entrevista. Gente, mais um dia de trabalho começando. Hoje é terça-feira, dia 15 de fevereiro de 2022, o dia em que a Câmara Municipal de Volta Redonda retoma as suas sessões ordinárias. E comigo está o vereador Sidney Dinho, o presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, a quem eu digo bom dia. Bom dia, Dário. Bom dia aos ouvintes do programa Dário de Paula, né? Bom dia aos seus colaboradores aqui. Tá aí a família tá ligada, né? Bom dia a toda a nossa região sul-fluminense, que o alcance do seu programa é indiscutível. E te agradecer por mais uma vez poder estar aqui com um amigo, podendo estar trazendo um pouquinho, né, do que o Poder Legislativo vem trabalhando. Bom, o vereador Sidney Dinho viu na nossa redação uma relíquia, uma máquina de escrever dos bons tempos do Dário de Paula, do início desse programa na década de 90. Olha, há 32 anos nós iniciamos esse programa e tudo era produzido naquela máquina de escrever. E o nosso querido vereador Sidney Dinho também matou as saudades, porque no início da vida de trabalho na Prefeitura Municipal de Volta Redonda, a grande companhia dele era uma máquina de escrever, né, Dinho? Verdade, eu entrei na Prefeitura de Volta Redonda em janeiro de 1985, né? Como office, hoje se chama office boy, era mensageiro, né? Naquele tempo era mensageiro, né? E aí, para poder fazer a entrega das correspondências, nós tínhamos que preencher umas fichas da carga para onde o processo ia, né? As cartas, as correspondências, em algumas fichas. Isso era feito numa máquina datilográfica, né? E aí, sem fazer curso, nunca tinha tido contato, né? A gente aprendeu catando milho, né? Isso aí. Não é assim que a gente falava? Começamos catando milho, mas graças a Deus depois a gente conseguiu se familiarizar. Eu comecei catando milho desde garoto na Rádio Siderúrgica, Dinho. E depois eu tinha uma velocidade para datilografar, apesar de não trabalhar com todos os dedos, eu tinha uma velocidade admirável. Você pega uma prática, né? É verdade. Não é verdade? Depois vieram aquelas máquinas elétricas, né, Paulo? Que deixa a gente um pouquinho assim, como o seu dedo já estava mais pesado para mecânica, quando você esbarrava o dedo na elétrica... Aquele monte de letras, mas né? no início eu passei por essa fase de máquina datilográfica mecânica, depois a elétrica, foram melhorando mais ainda, né? E aí vieram os computadores, agora está tudo muito fácil, né? Verdade. Você sabe que no início da redação com computadores, na redação do Jornal do Brasil, alguns redatores pediram para colocar umas latinhas embaixo das teclas do computador para fazer um pouco de barulho, porque a redação ficou muito silenciosa. Era um negócio terrível. Você entrava na redação, naquele tempo não havia restrição ao cigarro no ambiente de trabalho, então você ficava defumado, né? E o barulho das máquinas de escrever era um negócio impressionante. Aquele ruído de redação, 8 horas da noite, era um negócio assim, para nós jornalistas, espetacular. Mas depois aquele silêncio ensurdecedor das redações com o computador. Eu gostava muito, porque com a máquina de escrever você, se errasse, tinha que começar de novo. Exatamente. Então aquilo ali te cobrava uma atenção redobrada para que você não errasse. Você lembra quanto palavrão que a gente xingava quando na última linha da lauda a gente cometia um erro? Tinha que digitar a lauda inteira com muito custo, depois apareceram com uma fitinha, né, Paulo? Dário. Uma fitinha que você colocava, conseguia consertar a primeira folha, mas as outras, as cópias... Aquela rasura não prestava. Ficava... Hoje o computador te dá todas as oportunidades. Verdade. Olha, gente, são 7 horas e 50 minutos, hora do café favorito. Gostou do quebra-gelo, presidente? Ficou mais à vontade, né? Em vendas a gente chama isso de quebra-gelo. Em jornalismo também é um quebra-gelo. Hoje a Câmara Municipal de Volta Redonda retoma as atividades.
a ordem do dia nessa retomada de atividades, o que é que o presidente da Câmara de Volta Redonda está pretendendo trabalhar efetivamente a partir de hoje? Bom, Dário, primeira coisa é que a partir da sessão de hoje a gente começa a colocar toda uma pauta para poder descarregar o expediente da nossa casa. Nós temos lá projetos de lei do ano de 2020 até de 2018, né? Só que eu só mantive os vereadores que ainda se encontram na casa, que foram eleitos. E eu vou fazer isso de ordem cronológica até a gente chegar aí ao final dos projetos que foram apresentados em 2021. Você vai puxar de 2018 para cá? Para cá. Começamos hoje. Para dar oportunidade a esses vereadores que permanecem na Câmara e que não tiveram projetos votados, eles terão a oportunidade de fazer a votação desses projetos. Na realidade, Dário, é colocar uma ordem nessa questão do expediente da casa, porque vão sendo protocolados novos projetos, eles vão entrando em primeiro e segundo, e aqueles vão ficando para trás. Eles precisam ser votados, uma hora eles serão votados. E como a gente pegou uma pauta bem represada por conta dos 2 anos de pandemia, né? Nós precisamos acabar com isso, né? E aí, hoje, eu vou levando aí de 10, 11 por dia. Vamos ter vamos sucar os vereadores um pouco. As pautas vão ser cheias e as reuniões, então, da Câmara que serão retomadas hoje serão um pouco mais longas. Um pouco mais longas. Sim. Agora, a estrutura da Câmara, a reforma da estrutura interna, etc., como é que você está pretendendo fazer? A Câmara hoje, Dário, se você for lá, ela já está com vamos dizer assim, com uma cara diferente, né? Porta adentro, nós pintamos todas as áreas de uso comum da Câmara. Hoje nós vamos começar a pintar algumas divisões, né? E a gente quer dar uma melhor condição de trabalho para quem está ali, quer dar uma melhor condição para as pessoas que vão ali, né? O plenário agora a gente deu uma nova revitalizada para enfatizar bem as cores da bandeira de Volta Redonda dentro do plenário da Câmara de Volta Redonda, né? Sim. Enfim, nós estamos trabalhando para poder deixar a casa cada vez mais bonita e aconchegante. Bom, além dos projetos de lei da pauta represada, o que mais que o presidente pretende desenvolver de uma vez? Bom, nós já estamos com a empresa contratada e vamos startar agora dia 23, junto com uma comissão formada por servidores e um representante do Poder Executivo, o início da atualização, né, da Lei Orgânica Municipal e da revisão e atualização da Lei Orgânica do município e do regimento da casa, que estão obsoletos. Foram feitos em 1988, foi a última atualização, e depois tanto a Lei Orgânica como o regimento foram recebendo uns puxadinhos, né? Que acaba, porque às vezes a pessoa faz uso do que já nem vale mais, né? Então, temos 60 dias, o prazo é de 60 dias para a empresa, junto com o nosso jurídico, junto com a comissão de servidores efetivos e antigos da Câmara, que tem um vasto conhecimento uma experiência da casa, né? Uma experiência que tem que ser respeitada, não é? E o nosso jurídico tem 2 procuradores que são muito bons também, né? E a empresa é uma empresa técnica para prestação de serviço jurídico. Ela é especializada nessa questão de revisão e atualização de lei orgânica e de regimento interno. A nossa lei orgânica, Dário, eu não consigo entender porque ela tem 500 e poucos artigos, enquanto a nossa Constituição tem 200 e pouco. Então, a Constituição Federal, ela é o cerne, ela é a coluna. Tudo que tem que ser regulado fora da Constituição Federal é através de lei complementar. Né? Só que aqui em Volta Redonda, quando da construção da lei orgânica, a gente percebe que o que deveria ser regulado através de lei complementar, foram colocando dentro da lei orgânica e ela se tornou uma lei orgânica muito pesada. Então, a pretensão, vereador Sidney Dinho, a pretensão do atual presidente da Câmara é dar uma enxugada nessa lei orgânica? Com certeza, a gente quer enxugar a lei orgânica para que ela tenha a função dela. Qual é a função dela? Ela ser a carta magna do nosso município, junto com a Constituição Federal e a Constituição Estadual, até porque ela hoje entra em confronto. Não pode, né? Não pode. Não pode. A lei orgânica não pode se sobrepor à Constituição Estadual e muito menos à Constituição Federal, então, né? Nós temos ali algumas questões que na nossa lei orgânica estão de uma maneira e na lei e na Constituição Federal estão de outra. Quando chega no momento de uma votação,
o nosso jurídico informa. Ó, a lei orgânica prevê isso, mas a Constituição Federal prevê isso. Não tem como eu acompanhar a lei orgânica. Aí acaba a Câmara aprovando um monte de lei inconstitucional. Também não é? Também esse já é um outro problema, né, Dário, que a gente está tentando trabalhar e conscientizar os vereadores, que a gente teve uma notícia de que a Câmara de Volta Redonda é uma das destaques em termos de legislação votada, aprovada e às vezes não sancionada pelo prefeito, mas promulgada pela presidência. Inconstitucionais. Alvo de ações de inconstitucionalidade, assim, o número é grande, né? É significativo. Então, a gente tem trabalhado com os vereadores, pedido aos vereadores para que a matéria passando pelo jurídico, passou pelo jurídico agora, automaticamente eu estarei devolvendo. Não se fazia. Né? Quando passava pelo jurídico, já ia para votação. Quando passar pelo jurídico. Apesar do parecer contrário da Procuradoria da Câmara, o plenário votava, aprovava, o prefeito não sancionava e aí a lei era promulgada. E nós temos um problema, Dário, que às vezes você tem um projeto que realmente o prefeito ele pode não sancionar por uma questão técnica, né? Que é de matéria constitucional, como também eu entendo que ele pode deixar o prazo passar, né? Passar os 15 dias para deixar para promulgação. Porque não interessa, não tem interesse para o poder público aquela legislação. Exemplo, a lei das sacolas plásticas. Né? Passaram-se os 15 dias. Não foi sancionada pelo prefeito. No 16º eu promulguei. Entrou em vigor, deu aquela discussão toda, agora a Justiça, a FEComércio, né, que representa os supermercados, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, que é o correto, e conseguiram uma liminar para suspender os efeitos da lei. Ponto. Né? Mas a lei é inconstitucional? O parecer da nossa consultoria jurídica diz que não. Diz que nós não podemos legislar em questão de defesa do consumidor, mas entende que aquele assunto é um assunto de interesse local, que é onde o vereador pode legislar, né, que é a questão da cobrança das sacolas. Mas eu já coloquei a Procuradoria da Câmara para poder rebater os argumentos deles e nós vamos defender o interesse da população junto ao Tribunal de Justiça, tentar derrubar, eliminar, para que no final do julgamento realmente venha surtir o efeito do julgamento. Se é constitucional ou inconstitucional. Se for inconstitucional, se a Justiça entender que é inconstitucional, que dali por diante surta o seu efeito, né? E que não venha a prejudicar a população agora. Olha, gente, são 7h58, hora do café favorito. Nós estamos conversando com o vereador Sidney Dinho, presidente da Câmara de Volta Redonda, que retoma as suas atividades nesta terça-feira. O vereador Sidney Dinho tem uma pauta de atividades para desenvolver nesse início de ano e que vai se desenrolar até o final do ano, quando termina o mandato dele na presidência. E o que é mais que você tem preparado para esse trabalho ao longo do ano de 2022, Dinho? Nós já temos um outro processo, Dário, para trazer também uma equipe técnica para nos ajudar com uma reforma administrativa na casa. A casa necessita dessa reforma administrativa. Eu constituí uma comissão logo no início do ano para poder me ajudar em relação à abertura do concurso. Nós queremos fazer público. Um concurso para agente legislativo na Câmara Municipal de Volta Redonda. Então nós estamos com uma minuta já de projeto de lei. Essa comissão já fez o trabalho dela. Uma minuta de projeto de lei para a criação de 11 vagas de agente legislativo na Câmara, né? O agente legislativo é a função fundamental para a Câmara de Volta Redonda. E essa reposição vai ser feita em função de aposentadorias, não é? Nós tivemos aí 8 aposentadorias, né? E estamos com mais 10 a serem realizadas. As pessoas já completaram já estão ou com estão por completar. Já estão com a aposentadoria encaminhada. Então são 18. Mas você vai fazer concurso para 11. Essa comissão, ela me fez um levantamento de que hoje nesse momento, a nossa carência é de 10. Mas ela já me orienta, já me faz uma advertência de que
a médio e longo prazo, nós vamos perder mais 8, né? Poderemos perder mais 8. Se as pessoas completarem o tempo de serviço e forem para casa, então em breve o próximo presidente, ou talvez na nossa mão também, venha ter que realizar um novo concurso. Mas nesse momento nós vamos fazer o concurso aí para preencher essas vagas que precisamos, né? Temos divisões da casa que pessoas aposentaram. Por exemplo, o nosso jurídico só tem os 2 procuradores, nós não temos um servidor efetivo lá na nossa procuradoria. Os 2 procuradores são cargo comissionado? Não, os 2 procuradores são efetivos. São efetivos. Mas carecem de ter um auxílio de uma pessoa, né? Que tenha também... Tem que ter um agente legislativo. Com certeza. De preferência que seja bacharel em direito, não é verdade? Nós temos na Câmara, os agentes legislativos, nós temos na Câmara, nós temos um cargo que não conseguimos preencher no último concurso, que é o de analista de sistemas. E eu fazendo um levantamento lá da faculdade de cada um, eu tenho um analista de sistema como agente legislativo. E ele, esse ano, no início do 1º de janeiro, eu o nomeei para poder ser o chefe da divisão de informática, né, para que nos ajude na questão da evolução tecnológica da Câmara. A Câmara de Volta Redonda, todo mundo que vem visitar a Câmara de Volta Redonda entende que a Câmara é uma Câmara bonita, é uma Câmara grande, mas nós estamos parados na questão do desenvolvimento tecnológico. E aí eu entro num outro assunto contigo. Nós aí a curto prazo, acredito que antes do nosso recesso, nós estaremos com a nossa votação eletrônica ali, entendeu? Com painel eletrônico demonstrando a votação de cada vereador, com o vereador usando um aparelho de forma até remota, se ele não estiver no município, se estiver adoecido, se quiser participar e vai aparecer naquele telão, né, que ele está presente à sessão, vai externar o seu voto. Isso vai acelerar, vai dar uma celeridade maior na sessão, porque ele vai ter no seu tablet ali toda a matéria que ele precisa votar, com pareceres e etc. A súmula que ele tem que votar, né? Essa súmula agora, ela entra sempre, no mínimo 24 horas antes da sessão plenária, uma coisa que vinha acontecendo de entrar 2 horas antes e o vereador não ter tempo de analisar a matéria. Aí pedia vista de processo, etc. É isso que acarreta essa coisa de lentidão. Fica para depois, porque eu não tive tempo de olhar. Então, a nossa orientação, né, com a troca da chefia da divisão de expediente também que a gente fez, é que, terminada a sessão, eu anuncio parte da pauta e no outro dia, pela manhã, ou no máximo aí 1h da tarde, a divisão de expediente está colocando no ar a pauta para a próxima sessão. Para a próxima sessão. O objetivo disso é que os vereadores tomem conhecimento, apesar de já ser remetido por e-mail para cada vereador, para cada gabinete, nós já estamos colocando à disposição um link na página da Câmara Municipal de Volta Redonda para que a população saiba o que vai ser votado. Então, se tem uma matéria do seu bairro, uma matéria do seu interesse, é que a população possa comparecer e acompanhar o comportamento dos vereadores diante daquela matéria. Né? Nós já vamos ter isso no site. Nós estamos mantendo a transmissão via Facebook, criamos um canal no YouTube. Diga-se de passagem, a transmissão pelo canal do YouTube da Câmara tem sido uma transmissão melhor, né? O nosso amigo Renan Cury, que está aqui do lado, foi até que no dia elogiou na nossa primeira transmissão no canal do YouTube. E essa empresa, Dário, que virá, né, possivelmente ainda no primeiro semestre, ela vai implantar 3 câmeras de acompanhamento de votação. Quando esse sistema funciona, quando o vereador pedir a palavra e que for liberado pela mesa diretora, essa câmera ela já vai se direcionar para o vereador que vai falar. Se o vereador for para a tribuna... E o serviço é remoto? Remoto. Você não vai precisar contratar cinegrafista, né? Não precisa operador. A empresa ela vem instala todo o sistema, que custa mais de R$1,5 milhão de reais, o sistema, né? Porque envolve processo legislativo, processo administrativo, transmissão das sessões, atas das sessões. E isso aí é concorrência pública. Concorrência, nós vamos fazer. A empresa que vai ser contratada, ninguém sabe ainda, porque... Não. O que nós fizemos aí foi o seguinte, ó. Nós pedimos e convidamos algumas empresas que viessem nos apresentar os seus produtos, né? E também os servidores da casa que estão envolvidos nesse processo foram visitar algumas câmaras municipais, a exemplo de Angra dos Reis, São Gonçalo. Que já estão modernizadas. São Gonçalo são 27 vereadores trabalhando dessa maneira, Angra dos Reis, quantos vereadores? 19, né, Marcos? 19 vereadores trabalhando desta maneira. Então, a gente foi ver, para a gente fazer um termo de referência
que atenda a Câmara Municipal de Volta Redonda e, principalmente, que a gente atenda a lei de transparência. Correto. Porque quando o cidadão acessar aquele link para ele poder acompanhar a Câmara, ele terá o telão, né? Também vai ter acesso à Câmara e o telão. E ali ele viu, quem votou nessa matéria sim, não, quantos votos foram sim, quantos foram não. Acaba aquele negócio, quem concorda permaneça como está. Quem discorda eu me lembro. Em pé. Aí... Deixa eu contar uma história aqui. Eu vivo de contar história, né? O Sérgio Luiz diz, você tem muita história para contar. José Domingos de Macedo foi um vereador e presidente da Câmara, foi o único eleito por unanimidade ao longo de tantos anos presidente da Câmara. Ele foi reeleito, agora você foi eleito por unanimidade. 2017. Hein? 2017. Mas eu me lembro que o Macedinho, como a gente tratava, ele era especialista no regimento interno da Câmara. E um político, uma águia como político, um cara extremamente inteligente, que durante muitas legislaturas foi vereador e foi presidente da Câmara. E quando havia algum interesse em determinadas matérias na hora da votação, ele mudava os termos de votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Ou, quando ele queria complicar a vida do vereador, aqueles que concordam queiram se levantar. Aí tinha gente que não sabia como é que ia fazer e acabava dando o resultado que ele queria. E isso vai acabar, então. Acaba, e isso gera até hoje... Você já pensou em fazer isso? Não. Até hoje a gente tem isso, Dário, porque o vereador, às vezes, ele se concentra ali num texto, a gente está falando da votação e vem o momento de votação. Eu sou um cara que dá um espaço bem, né? Eu coloco em discussão, os vereadores concordam, permaneçam como estão, espero um tempo para ver se alguém vai querer a discussão e coloca aprovado, não foi aprovado e tal, né? Mas tem outros, às vezes, um pouco mais rápido, né? Me lembro do domínio que o Macedinho tinha. Eu acompanhava muito a reunião da Câmara. Me lembro do domínio que o Macedinho tinha. O vereador, uma parte, presidente. Aí ele perguntava, qual é o artigo? Para tudo que você vai pedir na Câmara, realmente você tem uma base legal, que é o que rege a casa, que é o nosso regimento interno. Ele só concedia a parte se o vereador dissesse o artigo correto. E ele estava com o regimento interno na mão. Artigo tal, ele... Não posso te conceder uma parte. Eu já conversei um pouco com os vereadores. Hoje a gente vai se reunir por volta de 17 horas na sala da presidência para a gente acabar com alguns vícios, né? Tem coisas que vão acontecendo na casa e que elas acabam se tornando um vício e não são legais, mas passam a ser aceitáveis. Eu tenho uma frase feita também que os meus filhos morrem de rir, e os meus colegas de trabalho aqui, isso é o tipo da coisa que não pode acontecer, né? Então, esses vícios é o tipo da coisa que não pode acontecer. Tipo da coisa que não pode acontecer. Você vai dizer para eles hoje. Eu já tenho conversado com os vereadores acerca da colocação de matérias em plenário, pedindo a soberania do plenário para poder fazer votação. Mas antes dessa soberania do plenário, Dário, a casa tem uma mesa diretora. Ela tem uma mesa diretora para cumprir regimento interno, para cumprir lei orgânica. Então, às vezes... Os trâmites legais. E aí os colegas, né, vão, eu botei um requerimento aqui, mas eu queria que fosse submetida a soberania do plenário para colocar para votar hoje. Não vai votar hoje. Urgência e preferência. Matéria de urgência e preferência, tendo 14 votos dos vereadores no requerimento, eu não tenho como rejeitar a matéria de urgência e preferência. O regimento determina que a presidência, né, a mesa diretora, submeta a votação do requerimento de urgência e preferência em primeiro lugar, e se os vereadores aprovarem o requerimento de urgência e preferência, a matéria vai ser votada e ponto. É regimental. Mas existem modelos de requerimento na casa que, por conta da pandemia, eles acabaram se tornando corriqueiros em se tornarem requerimentos verbais, que não são requerimentos verbais, são requerimentos de pedido de informação, requerimentos de envio de ofício para outros órgãos. Esses requerimentos eles têm que ser protocolados no DEX, cumpre um trâmite, né, para poder vir para
para nossa súmula, para nossa súmula e ser votado. É isso, e isso estava tomando muito tempo nosso. Quando a gente chegava na pauta para poder fazer a votação, os vereadores já estavam esgotados, porque você imagina 21 vereadores levando 2 requerimentos. São 42 requerimentos. 42 a gente estava assim com a média numa de 7, sessão. 8. Não dá, cara. Aí a gente tem... eu vou pedir a colaboração dos vereadores aí, para a gente poder acelerar isso e acabar com aquilo lá. Nós estamos lá com a pilha. Devo ter ali uns 70 projetos de leis. Ó, o vereador Renan Cury. Aí não é produtor do programa, vereador Renan Cury. Só citar aqui, porque lembrei, olhando para você, a questão da moção de aplausos, né, Dinho? Faz uma moção pro Dário. Dário, um cara querido na cidade. Aí, leio a moção, aí o Dinho fala do Dário, aí o outro fala do Dário, todo mundo fala do Dário, passou 1 hora, tá todo mundo falando do Dário ainda, e a coisa não andou. E a gente... Muito obrigado pelo cara querido na cidade, viu? Foi só um exemplo, tá? A gente teve uma coisa bacana que aconteceu nesses 2 anos de pandemia, que foi o seguinte: como a gente não está tendo solenidade, todo mundo que faz uma moção de aplauso, quer entregar algum prêmio ali, um presente que o cara dá, né, para alguma pessoa reconhecida, a gente estava suspendendo a sessão por alguns instantes e fazia um breve momento de solenidade, né? Pô, o Dário de Paula tá aqui, nós vamos entregar uma moção que foi feita pelo Renan Cury, e aí eu fazia a leitura da moção, né? Até brinquei com o Sidney, que é do cerimonial, ela falou: vou tomar sua boquinha, hein? Porque eu tava fazendo a leitura, vou tomar sua boquinha de cerimonial. E aí a gente realmente ali homenageava 2, 3 pessoas, e isso aí não atrapalha a gente em nada. O que atrapalha a gente é o excesso de discussões desnecessárias, né? E é o que o Renan falou: você faz uma moção, gente, eu gostaria de assinar com Vossa Excelência, beleza? Gostaria de assinar, beleza? E aí que toma tempo da sessão. Uma hora a gente foi. Então, essas coisas que eles acreditam que os vereadores vão sentir um pouco, porque a gente, como mesa diretora, a gente não quer ser... A gente não quer ser arrogante, a gente não quer ser ditador, mandão, nada disso. A gente quer cumprir regimento. Isso. E quer a ajuda dos vereadores para isso. Porque uma pauta de hoje que está com 10 projetos de lei em primeira votação, com 2 ou 3 em segunda, e tem recebimento de muitas matérias do prefeito, se o vereador começar com conversa para lá e para cá, a gente sai de lá meia-noite hoje, mas vai sair. Mas a gente vai ter que sair de lá para poder fazer a votação. Tem que ser objetivo, né? Tem que ser objetivo. Bom, são 8h13, hora do gostoso café favorito. Agora eu sou objetivo como presidente da Câmara. Hoje, a retomada com dezenas de projetos de lei para votação, etc. E quinta-feira tem uma sessão que deverá ter o seu tempo todo tomado pela votação das contas do ex-prefeito Samuca Silva. Como é que vai ser isso, Dinho? Eu recebi, Dário, logo no dia 4 de janeiro, um ofício do Ministério Público Estadual fazendo um questionamento à Câmara, né, sobre a votação das contas do prefeito de 2017, 18, 19 e 20. Sim. Nós temos na Câmara as contas do ex-prefeito de 2017 com parecer técnico favorável à aprovação. Sim. Porém, as de 18, 19 e 20, elas têm um parecer técnico e prévio, né, pela desaprovação. Ele teve 3 contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Exatamente. Pode pedir música no Fantástico, hein? Pode pedir? Pode. Tem pode música? Pedir música. Não tem negócio de faz 3 gols no domingo, no mesmo jogo, aí pede música no Fantástico? Então, o prefeito que tem 3 contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas pode pedir música no Fantástico. Vou ligar para o Gustavo, meu amigo. Aí, né? Gustavo é meu amigo da produção do Fantástico. Vou pedir para ele abordar esse assunto. Então, o que acontece? As contas de 2017 e 18, no finalzinho do ano de 2021, ele pediu uma dilação de prazo, alegando que não tinha tomado conhecimento, apesar da gente ter publicado edital, tentado encontrar. Mas ele alegou que não tinha sido citado. Não tinha sido notificado, né? Por algumas vezes, a mesa diretora tentou fazer a votação, e eu sempre batendo na tecla, né, de que não havia nenhuma prova no processo de que o prefeito teria recebido o seu direito de ampla defesa de contraditório, que são de 30 dias para ele se manifestar e ponto. Quando eu peguei as 2 contas agora que haviam
que foi feito esse documento, dando a ele o prazo para se manifestar. E ele se manifestou, fez a defesa? Então, esse prazo ele terminaria no dia 9 de 17 de janeiro. Quando foi ali no dia 9, eu pedi ao expediente que reiterasse a ele, né, os e-mails informando que o prazo dele estava para terminar. Ele apresentou, né, a defesa em relação às contas 17 e 18. Eu encaminhei para o jurídico, perguntei ao jurídico se havia algo mais a ser feito, né? A Comissão de Finanças já tinha relatado, já apresentou o seu projeto de resolução. Enfim, quinta-feira agora, matéria única, votação das contas do prefeito do ano 2017 e do ano 2018. 2017 aprovadas pelo Tribunal de Contas, reprovada 2018 reprovada. Isso, Dário, é a exemplo do que eu fiz em 2017, quando eu fui presidente. Em 2017, quando eu fui presidente, todas as contas que eu achei lá do nosso atual prefeito, eu também fiz a mesma coisa. Não tem pessoalidade, muito pelo contrário, tem impessoalidade. É minha função, é minha obrigação. Nós somos órgãos fiscalizadores, mas também sofremos fiscalização, que é do Ministério Público. E eu não vou aqui trocar de lugar com ninguém. Correto. Não vou trocar de lugar com ninguém. É sua responsabilidade. É minha responsabilidade, junto com a mesa diretora que está comigo, apesar de eu ser o chefe da mesa diretora, e nós vamos colocar em votação essas duas. As outras duas. Quer dizer que você era presidente da Câmara nas contas do Neto que foram rejeitadas? Sim. Era você o presidente? Eu assumia a presidência da Câmara e também começou essa pressão do Ministério Público, né? Eu tinha contas de 2011, 13, 15, se eu não me engano, né? Eu acho que 3 foram votadas comigo e as outras foram votadas em outros mandatos. Outros presidentes. Acho que eram só 2 para ser votadas depois, ou uma só. Né? Mas, voltando aqui ao assunto, as outras 2 contas, que são a de 2018, a 19 e 20, o que acontece? E elas já estão, hoje nós vamos constituir as comissões, né? Que anualmente... As contas já estão na Câmara. Já estão na Câmara, já estão na condição de ser encaminhado para a Comissão de Finanças, que vai ter o prazo de 30 dias para também zarar o seu parecer, anexar o seu projeto de resolução pela aprovação ou não. E aí, depois disso, eu abro o prazo de 30 dias para ele exercer a ampla defesa do contraditório. Terminado esse prazo, com a manifestação dele ou não, vai em pauta para poder ser votada também. Te garanto que no primeiro semestre nós vamos votar as 4 contas dele. Olha, gente, são 8h17, hora do café favorito. Vereador Sidney Dinho, no dia da retomada das atividades ordinárias da Câmara de Volta Redonda, nos deu o prazer da sua presença aqui e esclareceu muita coisa que a população precisa ficar sabendo e acaba não sabendo, né, Dinho? Verdade. É muito importante que o cidadão saiba dos procedimentos que são adotados pelos vereadores que eles escolheram. E o Dinho é transparente. Com certeza. Me diz uma coisa, para encerrar o papo. Como é que estão as relações entre o poder legislativo e o poder executivo do município de Volta Redonda? Dário, eu sempre falo que são poderes independentes, mas a harmonia, ela há que prevalecer. Você, ainda que tenha uma diferença, que não é o caso, né? Qualquer tipo de diferença política, pessoal, a gente tem que deixar isso de lado para poder ajudar a cidade. Eu, em relação à pessoa do Neto, o Neto pessoa, cara extraordinário, com quem eu tenho um excelente relacionamento, e como presidente da Câmara, ele como prefeito, não é diferente. Né? Nós estamos aqui para trabalhar pela população de Volta Redonda, e eu entendo hoje, né, como eu falei em 2017, no início do outro governo, eu entendo hoje que 95% da Câmara tá junto com o prefeito, assim, junto com o Poder Executivo, para poder trabalhar pela recuperação, pelo desenvolvimento, pelo crescimento da cidade. Né? Não vejo, assim, dentro da Câmara hoje, pontualmente, um vereador que queira ser uma oposição, porque nós não temos, eu não vejo motivo para isso hoje, Dário. Eu vejo um motivo, sim, para todo e qualquer segmento da sociedade, empresarial, todo e qualquer segmento da sociedade, inclusive os poderes que aqui estão, executivo, legislativo, judiciário, os órgãos ministeriais, é de todo mundo se juntar, porque Volta Redonda passa por um momento muito difícil.
Você reconhece, então, que é de grande importância que o município de Volta Redonda tenha uma associação harmônica entre os dois poderes. Com certeza. Eu acho que você pode divergir de ideias. Uhum. De repente o prefeito pode te mandar uma matéria que alguma coisa ali o vereador não concorda, ele apresenta uma emenda, nós vamos discutir a emenda, né? O prefeito pode também não aceitar a emenda que foi feita pelo vereador, e aí ele acaba vetando, volta para a Câmara, a gente derruba o veto, ou também a gente analisa melhor, bom, não era isso mesmo, vamos manter o veto do prefeito, porque se a gente mantiver, a gente vai manter o veto do prefeito porque vai atender a população, mas se a gente mantiver o veto aqui, nós vamos prejudicar o município. Um exemplo bem tranquilo, existem verbas federais que não são aquelas obrigatórias constitucionalmente, né? Questão de educação, de saúde, segurança pública, verbas federais que o município só vai ter acesso se ele não tiver qualquer pendência no CALC. Que é o SPC Serasa do governo federal, vamos dizer Exatamente. assim, no linguajar popular. O município tem que estar em dia. Tem que estar em dia. Tudo, né? E às vezes a gente, com uma emenda que você faz, você inviabiliza o município. E a gente procura cientificar os vereadores. Eu vou dizer para você, Dário, eu estou no meu 3º mandato, né? Esse ano, nós estamos completando, eu estou completando 10 anos que eu estou dentro da Câmara, né? Depois de ter saído da Polícia Militar. Essa legislatura é a legislatura mais tranquila e a mais consciente das suas obrigações em somar forças para ajudar o governo municipal a tirar a Volta Redonda da situação que está. Olha, o presidente da Câmara acaba de fazer uma declaração de confiança nos colegas da Câmara Municipal de Volta Redonda. Plena confiança. Uma declaração de confiança na defesa da retomada do crescimento do município. Eu tenho contato com quase todos os vereadores e, assim, eles têm nos ajudado muito. Nos ajudado na administração da casa. Por exemplo, eu fechei a Câmara por 3 semanas. Né? Logo no início a gente teve um problema de Covid, assim, eu tinha gabinete de vereador que tinha 4 casos. De 7 pessoas, 4 casos. Então, quando eu percebi, e aí eu recebi uma notícia que no site tinha um surto muito forte ali pertinho da gente. Eu literalmente determinei o fechamento da Câmara e pedi a colaboração dos vereadores para que não fizesse nenhum tipo de atendimento. Então, a gente determina que feche os gabinetes, que não haja atendimento ao público. E às vezes tem vereador que, a gente está determinando fechar meu gabinete, meu local de trabalho, mas é para preservação do vereador, preservação do seu assessor, preservação das pessoas que vão à Câmara Municipal e que ficam expostas a essa situação. Foram 3 semanas de home office. Não, 3 semanas, assim, eu pedi para os vereadores não abrirem os seus gabinetes, né? Não abrindo o gabinete, já diminui o fluxo. E os servidores da Câmara, eu coloquei a 50%. 50% presencial, 50% home office. Quem estava na faixa de risco, home office direto. Agora, quem não estava, eles iam revezando um com o outro e a gente passou por esse período sem problema algum, a casa funcionando, a ponto de a gente conseguir começar a trabalhar amanhã com muita tranquilidade. Hoje? Hoje. Pensei que é segunda-feira, né? Vereador Sidney Dinho, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Acho que é de fundamental importância que periodicamente o vereador venha ao programa para uma prestação de contas das atividades e falar sobre o relacionamento do vereador com a comunidade, do relacionamento do Poder Legislativo com o Executivo. Você está convidado. Tá bom. A hora que você tiver mais alguma coisa para acrescentar para a população, você volta. Quero agradecer você, Dário, que sempre foi um parceiro nosso, né? Sempre nos ajudou. Como você diz, a população ela é muito carente, o vereador é o ente político mais próximo da sociedade, das comunidades, né? Eu saio daqui agora, Dário, para poder conversar com o prefeito, porque nessa retomada das aulas, muitas solicitações de limpezas de escolas, né? Verdade. Então eu vou lá conversar com o prefeito. Nós abordamos na quinta-feira isso. Ver se o prefeito... É preciso. Nós estamos na fase do crescimento do mato, o verão, o mato cresce assustadoramente. Eu me lembro do Pines, que era secretário de Serviços Públicos de Volta Redonda, o ex-prefeito de Resende, né? Já falecido.
O Pinesc falava, no verão tem um tal de capim colonião que você corta hoje, ele cresce amanhã. Na roça fala colonhão. Colonhão, é isso mesmo. Então, você tem um contato agora com o prefeito Neto. Eu saio daqui, vou lá, vou pedir o prefeito para me dar um posicionamento em relação à limpeza das escolas, pedir a ele para fazer um mutirão, algo dessa natureza, né? Tem que criar uma força-tarefa para isso, né? Eu tenho, do início das aulas até o dia de hoje, eu tô com 13 reclamações, né? De escolas diferentes. Isso aí. Então eu vou lá para conversar com ele, porque quando você começa a receber essa coisa com muita incidência do mesmo assunto, né? É melhor a gente buscar lá no prefeito uma solução que vá atender não só essas 13, mas todas as escolas, porque não é brinquedo, não. Eu tenho um exemplo, por exemplo, de um pai que falou, aqui na escola que meu filho estuda, parece muito escorpião, eu já ajudei a limpar muito, mas hoje estou trabalhando. Então eu estou com essa preocupação, e a gente tem que ver mesmo. Tem muitas associações de pais que têm uma participação importante, muito ativa nas escolas, né? É verdade. Mas mesmo assim a situação está difícil. Tá bom, Dário. Presidente Sidney Dinho, o convite está feito e em novas oportunidades a gente vai conversar. Um grande abraço. Um abraço, Dário. A cidade inteira está ligada no programa Dário de Paula. A Prefeitura de